Seja bem-vindo a mais um episódio do Decisão Cast, o podcast onde nossas decisões viram conversas, e hoje vamos falar de um tema mais especial, sem roteiro, sem nada, né? E até quando a gente tem roteiro, a gente vai acaba entrando no falando sobre o nosso dia a dia, né? Sim. Então, hoje é mais um episódio sobre como tudo começou, não só a decisão do podcast, mas sim sobre algumas coisas da nossa vida, da minha vida, da vida de Samuel, como a gente se conheceu, como a gente decidiu entrar nesse mundo digital, nesse mercado digital, tanto para youtuber quanto para outros empreendimentos, né? Samuel mesmo já tem experiência no YouTube aí foi um dos primeiros YouTube, né? Só que não continuou, não foi? Dos primeiros não. E aí a gente vai estar passando para vocês esse episódio que é especial, que a gente entrou em consenso que a gente só iria anunciar nosso podcast depois do 10º episódio. Sim. Então, você que está acompanhando a gente aí desde o primeiro episódio, a gente vai passar, depois desse episódio, deixar o podcast ele público, né? À vista do público aí. Com certeza, na verdade já está no público, né? Mas um público mais nichado que é o público do YouTube. Então, para que vocês entendam, a gente vai passar a divulgar no Instagram para as pessoas que estão mais próximas, algumas pessoas que nos seguem no Instagram. Você que não nos segue ainda no Instagram, vai lá, começa a seguir a gente no Instagram. Também vou deixar aqui embaixo o Instagram do podcast, que é onde vocês vão estar acompanhando, tá certo? A gente vai estar colocando lá cortes, momentos importantes aqui do podcast. E eu conto com vocês para estar compartilhando na rede vizinha. Lembrando que a gente autoriza 100% vocês pegarem esses cortes aí e divulgar. E lembrando que tem pessoas hoje faturando com isso, com cortes de podcast. Hoje é mais um nicho que tem no Brasil e as pessoas vêm faturando com isso. Então, se você quiser faturar também, entre em contato com a gente, pode estar divulgando os nossos cortes através do Instagram, YouTube, TikTok e etc. E a gente vê um exemplo, é o Pablo Massal, que ele falou que abriu uma competição de cortes, né? Sim. Onde pessoas que estão compartilhando o corte dele estão ganhando dinheiro com isso. Enfim, vamos falar um pouco sobre a gente, né? Sobre como tudo começou. Referente ao podcast, eu lembro que a gente já conversou isso em alguns episódios anteriores. Sim, mas aí, não a fundo. Mas não a fundo. Então, aqui a gente vai falar mais um pouco sobre isso aqui, para vocês realmente ficarem atenados o que é o Decisão Cast, né? Então, eu e Samuel, a gente se conhece há muito tempo, né? A gente se conhecia desde criança. Samuel vai contar um pouquinho dessa história aí, que ele lembra mais, aí eu vou só implementando Com isso. certeza. Como tudo começou, né? Então, vamos lá. Para começo de conversa, tudo começou em Gênesis. Brincadeira, fora a parte. Mas se fosse como tudo começou, começaria de Gênesis, onde foi criado o homem e a mulher. Verdade. Mas enfim. Mas como tudo começou nas nossas vidas. Eu, Samuel, como já foi falado aí, eu sou um cara que eu sou muito inquieto. Então eu sempre procuro estar buscando novas oportunidades. E a gente já tinha uma relação de amizade há muito tempo, porque nossos pais congregavam na mesma igreja. Então a gente já tinha um convívio, mas acabou que meu pai, pelo fato de ser pastor, teve que se retirar de Salvador e tomar conta de uma igreja em Feira, então a gente se afastou. E aí quando a gente retornou, a gente passou em média mais ou menos... Rapidinho, que é de Feira de Santana aí, esse podcast vai chegar lá, hein? Vai chegar em Feira. E tem um público muito bom em Feira. E aí quando a gente voltou para Salvador, você sabe que a fase da adolescência é uma fase meio complicada, a gente não tinha muitas expectativas como a gente tem hoje, como a gente corre atrás hoje, mas a gente já buscava realmente ter algo melhor, né? Porque naquele tempo a gente só focava no que era momentâneo, que era o quê? Sair um final de semana, era jogar uma bolinha, eu mesmo era o tempo todo com o meu PlayStation 2 dentro do quarto, televisão, o dia todo jogando. Sim, sim. E aí, aí que começa a mudar as coisas. Quando é que começa a mudar as coisas? É quando a gente está saindo do colégio. Eu sempre trabalhei desde a minha adolescência. Quando eu tive a oportunidade de entrar no mercado de trabalho, eu entrei primeiramente no mercado onde eu trabalhei por 2 anos e 8 meses, se não me falha a memória. A experiência de trabalhar em mercado é diferente, né? É uma coisa de outro mundo. Enfim, então a gente sempre buscou o mais. A gente foi avançando de nível, lembrando que tudo que acontece nas nossas vidas a gente precisa deixar acontecer. Né? Porque muitas das vezes a gente se prende a amigos, se prende a pessoas e a gente tende a não crescer devido a isso.
Inclusive, a gente, não sei se você viu um vídeo, um Reels de Pablo Marçal que ele soltou recentemente, onde ele foi em dois drive-thru. E aí, um foi do McDonald's e o outro da Burger King. Ele chegou no McDonald's e ele perguntou se a menina teria interesse de sair dali, largar tudo e viver da internet, onde ele iria cobrir o salário da menina, iria fazer as coisas. E a menina falou uma frase interessante: eu não posso ir por causa de meus amigos, senão eu vou deixar meus amigos para trás. E aí ela perdeu aquela oportunidade que muitas pessoas buscam essa oportunidade, muitas pessoas querem ter essa oportunidade e não tem. Já quando ele chegou no Burger King foi diferente. Ele chamou a menina estava com medo, mas os amigos começaram o quê? A empurrar, não, vai embora, a incentivar. Porque ela mesma não conhecia o cara, mas o pessoal que estava lá dentro já tinha notado o que estava acontecendo e já conhecia quem era o cara. Então as pessoas começaram a empurrar. Então muitas das vezes você está inserido em um lugar onde as pessoas estão lhe prendendo. Tá entendendo? Onde as pessoas não estão lhe incentivando a você crescer. Então você precisa entender e você precisa buscar a sua melhora. E foi o que aconteceu com a gente. A gente tinha amigos naquela época que só se preocupavam em fazer o dinheiro para curtir uma festa ou para ir em um momento de lazer, para pegar as menininhas no final de semana. Algo que é normal dos jovens. Sim. Algo que é comum, mas não é normal, é comum. E a gente viveu esse tempo, sim, de só querer curtir, não, tô aqui na minha, vou curtir só o meu momento e tá tudo certo. E hoje, te cortando rapidinho, e hoje a gente vê isso até um pouco diferente, onde a gente vê alguns, vamos dizer, adolescentes ali, seus 15, 14 anos, indo para os 18, muitas pessoas saindo da adolescência, virando jovens, já empreendendo na internet. Sim, sim. Por quê? Porque o acesso à internet ficou muito mais fácil, comparado à nossa época, né? Que não era tão fácil assim. Saber o que era o mercado digital, antigamente a gente... Eu acredito que se a gente tivesse entrado no mercado digital no passado, seríamos pioneiros, Sim, né, no mercado. Então o que acontece? É interessante você falar isso, porque muitas das vezes as pessoas, quando você não quer alcançar algo, você dá desculpas. Sim. E muitas das vezes a pessoa fala assim, pô, os caras tá falando aí que ele vivia em um ambiente onde as pessoas não incentivavam, as pessoas não estavam ali querendo, não almejavam crescer. Não que as pessoas não almejavam crescer, mas as pessoas davam desculpa para não crescer. E eu vivo da mesma forma, eu só estou entrelaçado com pessoas que têm o mesmo pensamento. Como é que eu posso mudar isso? Hoje a gente tem internet, como você citou. Porque no nosso convívio do dia a dia, a gente não vai ter pessoas que o tempo todo vai estar empreendendo, falando assim, nossa, você precisa fazer isso, você precisa sair daqui. Não só empreender, mas sim você se tornar uma pessoa melhor. Porque aqui a gente fala de empreendedorismo voltado para o empreendedorismo. Mas a gente também fala sobre desenvolvimento pessoal, independente da área que você esteja. Eu acredito que a gente, todos os dias, busca ser uma pessoa melhor. Seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja onde for. Eu acredito que às vezes a gente tem aquela reflexão, pô, o que é que eu estou fazendo da minha vida, né? Sim, Será que eu estou evoluindo? Será que eu estou voltando para trás? Então, a questão é exatamente essa. Você, não só no mundo do empreendedorismo, né? Esse mundo louco de empreender, porque mas sim no geral. É como a gente fala, a gente está numa frequência onde a gente está buscando isso. Então, vai ser muito difícil a gente não citar algo de desenvolvimento, de crescimento que não seja voltado para isso. Mas muitas das vezes você não quer empreender, muitas das vezes o foco que você tem não é empreender. Mas assim você se tornar um amigo melhor, é você se tornar um esposo melhor, é você se tornar um funcionário, um colaborador melhor. Então, o que é que você pode fazer? Muitas das vezes as pessoas que andam do seu lado são pessoas que falam assim, a empresa só quer tirar o que o funcionário já tem, o que o colaborador já tem. Mas não existe amor no mundo, porque eu assisti o BBB, 3 meses de BBB, ou foi 100 dias, não lembro, porque eu não assisto. 3 meses. Mas tá uma investigação aí que você vai na internet e você abre e só ouve falar de Manny e Davi. Mas eu acreditava no amor e Davi terminou com Manny, ou Manny terminou com Davi. Como é que eu vou acreditar? Basta você ver quais são as pessoas que estão influenciando. Tudo é influência, tudo é frequência. Então a gente teve essa escolha, né? A gente teve essa escolha. Então você pode falar assim, Samuel, mas hoje eu não tenho acesso a pessoas que pensam dessa forma. Como é que eu posso fazer isso para mudar? A internet hoje está aí para ajudar. Assim como ela pode tirar
o seu tempo, ela pode lhe devolver um tempo de qualidade. Quem vai decidir isso é você. Então você vai se deixar ser influenciado. Então não pense que se você está no Instagram, eu estou no Instagram, rolando o Instagram para cima aqui, e aparece uns videozinhos aqui, eu dou risada, de um cara que está fazendo isso e aquilo, resenhando. Você está alimentando aquilo ali no seu dia a dia, no seu cotidiano. É diferente de você ter controle. É não significa que eu e Samuel, a gente não fica vendo os memes, né? E tal, Sim, a gente vê, tem os memes que... Mas aí a gente tenta ter, né, esse certo controle, porque Sim. é exatamente isso. Se você se alimenta somente daquilo, é aquilo que você vai viver. Você vai chegar no trabalho, você vai chegar na escola, faculdade, você vai chegar em casa. Um tempo, às vezes, que você tem para produzir, independente da área que você está, você não vai produzir, você vai abrir o Instagram, etc. E aí o que acontece? Hoje é a era dos influenciadores, né? E quais são os influenciadores que você tá seguindo? Se você está seguindo um influenciador voltado para relacionamento, você não vai querer Belo e... Como é o nome da mulher dele que eu não lembro agora. Você não vai seguir Belo porque são pessoas que têm um relacionamento onde está instável. Você não vai seguir Davi e Mani porque são pessoas que não têm algo a lhe servir. Tá entendendo? Aí como é que você quer... Um exemplo. Eu quero se tornar uma pessoa melhor no meu trabalho, eu quero dar o meu melhor, eu quero crescer na empresa que eu trabalho hoje. Você vai crescer, você vai passar a assistir o cara que processou 10 empresas. Ah, não, pô, eu quero ser um amigo melhor. Aí você vai seguir um influenciador que passou o amigo para trás. Não existe. Então, na internet sempre vai ter as pessoas que são as pessoas que estão ali realmente para gerar valor, para mudar a vida das pessoas, e vão ter influenciadores que estão ali só para ganhar dinheiro e fazer acontecer ali, fazer aquela resenha, apresentar o que muitas das vezes ele mostra aqui na tela é uma coisa, mas por trás da tela é outra coisa totalmente diferente. Exatamente. Então, cabe a você, a gente não vai ser 100% saber quem são as pessoas. Porque só quem conhece o som das pessoas é Deus. Mas você vai ter uma noção e falar assim, pô, aquela pessoa ali tem algumas coisas que fala que se encaixa no meu cotidiano que eu posso mudar. Então é uma pessoa que pode estar influenciando para o seu bem. É porque a gente, é como você falou, se eu quero ter um relacionamento próspero, Sim. eu não vou ficar acompanhando uma pessoa, posso acompanhar só para saber o que está acontecendo ali na realidade, né? Mas eu não vou ficar acompanhando uma pessoa que traiu a outra ou que vive um relacionamento turbulento, naquela agonia toda, né? Então a gente sempre vai procurar, como posso dizer, pessoas de exemplos, né? Não pessoas 100% perfeitas, porque como você falou, Perfeito não existe. Deus. As pessoas sempre vão ter algo que pode não ser do seu feitio, não pode ser do seu agrado, mas isso não quer dizer que as pessoas deixam de ser a pessoa que você... a pessoa falhou nisso aqui, mas isso aqui não faz sentido para mim. Entendeu? Tá Então, entendendo? então foi isso, a gente quando era adolescente para jovem ali, a gente andava com algumas... A gente chama de amigos, alguns a gente chama de amigos até hoje, né? Sim, sim. Tem uma galerinha boa aí. E outros a gente também não sabia separar colega. E tem outros que a gente nem lembra, né? A gente nem lembra, exatamente. Então, a gente fez essa separação depois que a gente começou a entender o que é que a gente queria da vida. O que é que a gente queria da vida. E aí a gente começa assim, ó. Ao começo, beleza. A gente pensava de forma diferente, não era como hoje, porque ninguém nasce sabendo. A gente vai evoluindo. Todos os dias a gente aprende algo diferente. Mas eu passei a ver o que foi que Samuel, passei a ver que fez com que eu mudasse. Eu passei a ver que os carros que eu queria não eram os carros que as pessoas imaginavam ter, ou talvez as pessoas nem imaginavam ter carro. Um exemplo. Qual era o carro que Samuel passou a ver e imaginar? Carro super esportivo. E eu nem vou falar de Porsche, vamos falar de Bugatti. Você vai olhar quanto é uma Bugatti hoje no mercado, caríssima. Passei a ver o que foi que Samuel, passei a ver que fez com que eu mudasse. Eu passei a ver que os carros que eu queria não eram os carros que as pessoas imaginavam ter, ou talvez as pessoas nem imaginavam ter carro. Um exemplo. Qual era o carro que Samuel passou a ver e imaginar? Carro super esportivo. E eu nem vou falar de Porsche, vamos falar de Bugatti. Você vai olhar quanto é uma Bugatti hoje no mercado, caríssima. Caríssima. E aí você fala assim, pô, se eu tenho o pensamento de ter uma Bugatti que custa, eu acho que uma Bugatti deve custar o quê hoje? Pesquisa aí para ver se a gente consegue. Mas eu vou chutar aqui uns 10 milhões de dólares. Vamos supor. O que é que o cara que
comprar um carro de 10 milhões de dólares, precisa fazer. Quanto eu chutei baixo? Não... Quanto é que custa? O valor da baixa final interessante para desembolar 46 milhões. De dólares em dólares. Ou seja, em reais aí vai o quê? 46 milhões na conversão direta. 46 milhões. De reais. Pronto. Ou seja, eu passei a ver carro de 46 milhões de reais, aí você fala assim, pô, o que é que um cara que tem um carro de 46 milhões de reais, que já pode dar realidade, vai ter gente falando assim, oh, pra que a necessidade de ter um carro de 46 milhões que tem pessoas que estão passando fome? Mas o que é que essa pessoa fez para alcançar esse objetivo, esse patamar de ter um carro de 46 milhões? O que é que o cara que voa de helicóptero hoje precisou fazer para voar de helicóptero, para ter um avião próprio? Então, muitas das vezes eu não sei se você lembra que a gente começava a falar sobre isso e as pessoas só falavam uma coisa, é nítido. Quer fazer uma peneira de quem são as pessoas que estão ao seu lado, comece a falar de sonhos grandes. Aí você fala assim, pô, eu pensei em comprar um avião. Um exemplo, fulano de tal comprou um avião. Você é maluco, rapaz? Você viu o que ele fez? Aí arruma logo uma desculpa. Pô, ele roubou tal pessoa. Deve ser traficante. Deve ser isso. Deve ter passado alguém para trás. Porque as pessoas criou uma certa limitação à prosperidade, que se você só pode prosperar se você pisar em alguém ou se você jogar alguém para baixo. Só que é totalmente diferente. Existem pessoas que crescem dessa forma, mas essas pessoas são cobradas. Exato. Então foi algo que eu estava vendo hoje e eu discuti muito durante o dia todo. Durante o dia não, no final do dia. Foi sobre a questão de Davi. Davi ganhou 3 milhões. Porque o assunto hoje é Davi. Davi ganhou 3 milhões de reais. Quem é que não estava vendo que Davi ia largar a mulher ali depois dele ter ganhado 3 milhões de reais? Só que, gente, entenda uma coisa, riqueza não muda quem você é. Exato. Só potencializa quem você já é. Ou seja, se você era terrível, se você era horrível, se você já roubava, você vai roubar mais, porque você vai ter acesso a mais coisas, você vai ter acesso a mais pessoas, você vai ter muito mais recursos à sua disposição. É que não é uma frase que tem, eu não sei se é assim, mas quer ver você conhecer uma pessoa de verdade é dar o poder a ela, né? Tá entendendo? Ou seja, é você dar o poder a ela. Ou seja, se aquela pessoa já era boa, a pessoa vai ser em uma escala maior. Mas se aquela pessoa era ruim, da mesma forma, uma escala maior. Porque você vai alcançar um patamar onde você vai ter coisas à sua disposição que um pequeno hoje da comunidade que a gente vive não tem. Aí você fala assim, políticos são todos corruptos. Beleza. Mas por que os políticos são corruptos? Porque muitas das vezes o cara já tinha no coração ali de fazer aquilo ali, mas ele não tinha acesso ao que ele tem hoje. Tá entendendo? Então as pessoas muitas das vezes se limitam fulano não pode ficar rico senão vai fazer isso. Ciclano ficou rico, ficou soberbo, fez isso. Só que as pessoas já eram um pobre soberbo. Quando ficou rico, mostrou uma escala maior, você, poxa, que cara soberbo. Sabe, o cara já então, na verdade, tá tudo no coração da pessoa, né? De como, desde pequenininho lá, também tem a questão do ambiente que a pessoa vive. Com certeza. Se você tem, você não, né? Se alguém tem um exemplo, se alguém tem um pai que rouba, que é ladrão, que a gente sabe, e o filho vê aquilo, pô, é uma criança. Ele não vai chegar pro pai e falar, tá errado, por mais que ele aprenda na escola. Então, se você convive nisso aí, felizmente, se a pessoa não tomar um tempo, ela vai seguir o mesmo caminho, né? É a influência, né? Não tem pra onde correr. Então, realmente é complicado. Então, foi aí a partir desses pensamentos, como posso dizer, fora da caixa, que você começou a perceber, pô, se antigamente, falando de mim, se antigamente eu tinha um pensamento, lembra? Eu vi o Voyage na rua, eu falava, caramba, não que eu não aceite um Voyage hoje, a situação que eu tô, beleza, mas o Voyage pra mim eu falava como se fosse o último carro da minha vida, sabe? Que eu começasse pelo Celta, Golzinho, Corsa, chegasse no Voyage, eu iria ficar de boa. Então, o pensamento que a gente foi... Hoje qual é o carro da vez? Hoje é um Civic, mas ainda não é aquele... O carro da vez... AX6. Acima. É um AX6. Um AX6. Aí você sai aí é pra você ver o que é frequência e o que é ambiente. O Civic é mais uma questão de conquista, né? De conquista.
O que é que acontece? Um exemplo. Uma X6 hoje gira em torno de 1.060.000. Em torno assim, nessa faixa. E aí, quanto era um Voyage hoje top, deve estar valendo o quê? Uns 60 mil. 60. Ou seja, você botou 1 milhão a mais em cima do... Entendeu? Então, tudo isso é com base... A gente foi amadurecendo, realmente selecionando as pessoas que a gente queria estar acompanhando. E também teve situações da vida que, por exemplo, acabou o ensino médio, cada um começou a trabalhar. Você que é jovem sabe o que a gente está falando. Que cada um vai pro seu canto. Quem não virou barbeiro, quem não virou ajudante de pedreiro ou pedreiro. Entendeu? Quem não está trabalhando no mercado. Então aí, cada um foi pro seu canto, realmente não tem mais tempo de ficar se reencontrando, né? E aí a gente começou a ter esses pensamentos, né? Depois do ensino médio, a gente se conheceu, acho que foi aqui na 8ª série, mas você era a 7ª série. Era, depois a gente foi pro ensino médio. Porque eu me atrasei um ano. E eu perdi um ano. Quando eu estava na 8ª, você era na 7ª, aí eu perdi no 3º ano. Aí você era segundo ano, aí eu perdi no 3º, você foi pro 3º. Ô turma miserável, viu? Era eu, você, tinha 2 Vitinho, Vitor Barros, Henrique, Ismael, que hoje está em Portugal. E isso era mais o pensamento que a gente foi. Hoje qual é o carro da vez? Hoje é um Civic, mas ainda não é aquele... O carro da vez... A X6. Acima. É uma X6. Uma X6. Aí você sai de aí é para você ver o que é frequência e o que é ambiente. O Civic é mais uma questão de conquista, né? De conquista. O que é que acontece? Um exemplo. Uma X6 hoje gira em torno de 1.060.000. Em torno assim, nessa faixa. E aí, quanto era um Voyage hoje top, deve estar valendo o quê? Uns 60 mil. 60. Ou seja, você botou 1 milhão a mais em cima do... Entendeu? Então, tudo isso é com base... A gente foi amadurecendo, realmente selecionando as pessoas que a gente queria estar acompanhando. E também teve situações da vida que, por exemplo, acabou o ensino médio, cada um começou a trabalhar. Você que é jovem sabe o que a gente está falando. Que cada um vai pro seu canto. Quem não virou barbeiro, quem não virou ajudante de pedreiro ou pedreiro. Entendeu? Quem não está trabalhando no mercado. Então aí, cada um foi pro seu canto, realmente não tem mais tempo de ficar se reencontrando, né? E aí a gente começou a ter esses pensamentos, né? Depois do ensino médio, a gente se conheceu, acho que foi aqui na 8ª série, mas você era a 7ª série. Era, depois a gente foi pro ensino médio. Porque eu me atrasei um ano. E eu perdi um ano. Quando eu estava na 8ª, você era na 7ª, aí eu perdi no 3º ano. Aí você era segundo ano, aí eu perdi no 3º, você foi pro 3º. Ô turma miserável, viu? Era eu, você, tinha 2 Vitinho, Vitor Barros, Henrique, Ismael, que hoje está em Portugal. E era mais essa turma aí, né? Vitória, a Alessandra chegou no final, que é minha esposa hoje. Aí era o que? A aula começava 7h40, 7h30. 7h40. A partir de... Depois, o intervalo era 10, acabava 10h15. Depois de 10h15 a gente não voltava mais pra sala. Era quadra. Aí porque... Isso é interessante a gente falar, porque quando tiver lá na frente um patamar acima, as pessoas vão procurar o podre, então a gente já contou... Não vai fazer isso não. Já contou o podre, então você que é jovem, pelo amor de Deus, não faça isso. Isso aqui na nossa vida. Então, para você ver que nós somos improváveis. Hoje, quem eu sou hoje, Samuel de hoje, há 5 anos atrás eu não imaginava. Conta aí pra galera, a gente foi na escola que a gente se formou, conversar com a diretora pra gente fazer uma palestra lá. Infelizmente não aconteceu, mas diga o que ela falou com você. Porque assim, as pessoas lhe julgam pelo momento que você vive. Então... E a gente até entende os professores da época, né? Porque, tipo... Imagine você, um palestrante, e tá dando de cara toda vez com uma pessoa que tá aí na sua palestra, mas você é não um amigo particular, mas você conhece a pessoa particularmente. E aí você vê o Instagram daquela pessoa fazendo totalmente ao contrário daquilo que você ensina, e mesmo assim a pessoa tá indo para sua palestra. Então, essa é a situação também com os professores, né? Onde eles estão ensinando a gente para ter uma mudança de vida, em questão de fazer uma faculdade, etc. E eles estão lá ensinando e a gente simplesmente não estava nem aí, ia jogar bola e tal. Então, nem ligava muito para isso, né? E aí, como você falou, as pessoas julgam pelo momento. Sim.
É porque assim, ó, às vezes a gente tem um pensamento na nossa adolescência e no decorrer do tempo a gente pode mudar esse pensamento. Eu acredito que você muda de uma semana, se você observar de uma semana para outra, você muda constantemente. E foi justamente o que aconteceu. No tempo que eu saí da escola, do ensino médio, e passei a ver a vida de uma forma diferente, muita coisa mudou. Muitos objetivos mudaram. Um exemplo, antes eu pensava em fazer concurso, prestar concurso para a Polícia Federal, ou prestar concurso para oficial de carreira do Exército. E depois eu já mudei totalmente a ideia, não. Agora eu vou focar minha mente em realmente ser o melhor no que eu faço. O que é que eu faço de melhor? É ajudar a pessoa no dia a dia, é ser um bom esposo, é ser um bom filho, é ser um bom amigo. Então as pessoas olham para você de uma forma diferente porque você era um moleque e você passa a ter uma visão diferente. Eu era um moleque. É tipo assim, ó. Naquele tempo ali a gente falava que lutava pelo direito da escola, mas a gente não estudava. Não estudava. Entendeu? Já foi fazer palestra ali no CAB. A gente já foi protestar no CAB, só para você ver como são as coisas. A gente foi protestar no CAB porque não estava tendo aula, que no tempo as tias do colégio não estavam recebendo, não estava tendo merenda. Então a gente, não. A gente era o justiceiro daquele momento ali, não. A gente... eu acredito que a nossa luta foi mais também pelas tias, não foi? Sim, sim. As tias que botavam comida, mas também foi para ter aula, só que quando tinha aula... Não, é isso. É porque, tipo assim, ó, a gente era o justiceiro, não. Somos o justiceiro. Não sei se vocês já assistiram o Justiceiro. O Justiceiro luta contra o quê? Contra os caras que são traficantes, matadores, etc. Mas o Justiceiro é o quê? Matador. Ele chega num lugar e ele não quer saber de nada. Ele mata todo mundo. Então a gente, naquele tempo ali, a gente, não, vamos pro CAB lá protestar. E aquele... Os donos da razão. Os donos da razão. E ali você vê que a gente, até nesses momentos, a gente aprende. Por que a gente aprende? Porque a gente passa a conhecer pessoas boas e pessoas ruins. Porque, para quem não sabe, a gente foi pro CAB a primeira vez, a gente foi com 6 pessoas, não foi? Foi 6 pessoas. Nessa faixa aí, 5, 6, foi 6 pessoas. 7 pessoas. Nessa faixa. E da segunda vez, quando a gente já foi com o quê? Muita escola. Só do colégio que a gente foi. Foi porque atingiu a maioria das escolas públicas de Salvador. E eu lembro que a gente, na escola aqui de Valéria, são 3, Fátima, mas acho que ensino médio é só Diná e Noemi Arrego. Sim, mas eu lembro que a gente foi no Diná, foi em cada sala. Em cada sala a gente foi, acho, primeiro, segundo, terceiro ano, incentivar as pessoas a estar com a gente nessa luta, para conseguir que a tia, falando parecido que a gente era assistindo na escola, né? E eu lembro que a gente também foi no Noêmia. Lembra? Sim. Que foi eu, você e Carol, a gente foi no Noêmia lá, chamar a galera também, porque o Diná e o Noêmia tinham uma certa rivalidade. Antigamente era assim, né? Então, a gente foi chamar, né? O que foi que aconteceu? A primeira vez a gente foi com 6 pessoas, na segunda vez a gente foi com ônibus de viagem. E não foi só a nossa escola aqui do bairro. Não, eu tô falando um ônibus de viagem daqui do colégio onde a gente estudava. Então até nisso a gente aprende. Por que a gente aprende? Porque a gente vê que realmente as pessoas são influenciadas. Tá entendendo? A gente tinha um objetivo, já que tem um objetivo, vamos focar nesse objetivo. E a internet não era tão... E a internet não era tão forte, Eu acho que tinha mais Facebook. Tinha um Facebook que você marcava um tempo, não, vamos ter tal evento em tal lugar. E aí soltava no Facebook. Então a gente botou foco nisso de realmente correr atrás e conseguiu. E quando eu voltei pro colégio, que foi no tempo que a gente tem em mente de dar uma palestra voltada para os jovens, para realmente ajudar os jovens, porque a gente não teve esse apoio, a gente não teve esse norte. Porque muitas das vezes o jovem sai hoje da escola, não sabe nem o que quer. Não sabe o que quer, não sabe qual faculdade quer fazer, e uma das maiores dificuldades hoje do ensino, o que o nosso país enfrenta hoje é dos jovens terem noção do que é realmente a vida aqui fora. E a gente não teve esse apoio, então a gente está bolando uma estratégia aí que a gente vai trazer para a realidade e vai acontecer. Que é mostrar para os jovens o que é que espera aqui fora. É realmente mostrar que tem oportunidades boas e oportunidades ruins, onde ele pode crescer sendo justo, sendo uma pessoa íntegra, sendo uma pessoa estudiosa, sendo uma pessoa de família, porque se você parar para analisar hoje os valores hoje da sociedade,
principalmente voltada para os jovens, foca em o jovem estar de um paredão no final de semana, o jovem estar de E poste. quer curtir suas finais de semana curta, mas questão de você saber separar, né? Então, o que é que o jovem faz quando sai da escola? Praticamente é abandonado. Hoje eu vi uma coisa que me entristeceu de certa forma, que é a questão de o jovem sair hoje e já sair com dinheiro na mão. Você viu isso aí? Não. O jovem hoje tem, eu esqueci o nome. Sim, um como se auxílio, fosse uma bolsa. como Sim, se fosse uma bolsa. sim. Você tá falando de outra Isso coisa, sim. é interessante, o projeto em si é interessante, mas tem suas dificuldades e seus pontos negativos. Por quê? Você acha que eles podem entender que ter dinheiro é fácil, de tal forma? De certa forma. Né? Porque assim, um exemplo. O que eu vi que faz muita falta hoje na minha vida é o ensino voltado para a educação financeira. Sim. Ou seja, não tem educação financeira hoje nas escolas e é uma coisa que eu acredito que todo mundo deveria lutar para colocar nas escolas. Hoje eu tenho dificuldades financeiras, já tive piores. Eu acredito, cortando rapidinho, eu acredito que essa briga de educação financeira na escola é uma briga que é lá de cima não, o céu, né? Os políticos, porque eles não querem que os alunos saibam administrar o dinheiro deles. Com certeza. Então, o que é que eu quero dizer? Uma iniciativa bacana, beleza. O jovem vai sair ali com um pé de meia. Exato. Acho que o nome do programa é até pé de meia. Não lembro. Porque eu não acompanho assim essas coisas. Eu vi só de relance também. Mas o que acontece? O jovem hoje, vamos supor, o jovem saiu, se formou hoje e vai estar com 5 mil reais na conta. O que é que o jovem aprendeu na escola referente à educação 5 financeira? 5 mil ele gasta menos de uma 5 semana. mil hoje é uma revoada no final de semana. E às vezes assim, um jovem já se forma com um jovem de 18, 17 anos. Aquele que não tem a sabedoria da educação financeira, porque tem uns até que sem saber o que é que significa educação financeira, já vem desde o pai, a mãe, ensinando sobre a administração de dinheiro, etc. Mas aquele que não tem uma certa sabedoria, até os próprios pais vai pegar o dinheiro e vai te pagar aqui uma conta de luz, beleza, mas assim... Não, se for para pagar uma conta de luz em um momento apertado, beleza, mas o cara comprar um uísque... Eu acho que, na minha visão, hoje, o incentivo para o cara continuar na escola tem que ter, sempre tem que ter. Mas eu acho que sem um ensinamento correto, o cara vai ter agora, a gente vai fazer agora a nossa formatura. O que é que a gente vai fazer? Vamos comprar de uísque, fazer um churrasco. Estou comemorando que eu me formei. E sendo que isso poderia ser para voltar realmente o jovem voltado para o mercado de trabalho, ele saber o que ele pode fazer com aquele dinheiro. Ele levar um tempo ali descansando, um período ali onde ele vai ter um recurso para ele colocar a cabeça no lugar e falar, não, é isso aqui que eu quero fazer e eu vou correr atrás disso aqui. Entendeu? Então, realmente, não estava lembrando desse benefício aí. Então, você sai da escola com 5 mil, 4, 3, não sei aí, atualizando. E aí você vai fazer o quê? Eu acho que, na verdade, nem consegue juntar os 5, né? Ele vai dando por mês ou só pode, quando sair da escola, pegar? Não, é porque eu não acompanhei a fundo. Eu ouvi falando, mas tem um bônus que você vai receber no fim do... Quando você se formar. Mas tem outra bolsa que eu acho que é 250 a 200 reais aí por mês que você recebe. Vou voltar a estudar aí pra ver. No nosso tempo, o shopping, esqueça. Não... Pra quem não sabe, a gente ia pro shopping com 20 reais. 20, era 20, 30 reais, as coisas eram mais baratas também. Dava pra ir. Aí, ó, pra quem falou que desacreditou que eu ia me tornar milionário, eu já sou milionário, porque eu era antigamente 20 reais no shopping. O João Aprendiz ganhava o que na época? 400 era 450 reais. Era 450 reais, porque lá no trabalho tinha um bônus de 50 reais a mais. Mas era 400 reais. Então, pra você ver, né, nossa luta aí diária, todos os dias. E a gente foi... e se formou, não foi? Samuel tinha a ideia de fazer concurso público, assim também eu tinha esse mesmo pensamento de se tornar concursado, que assim, eu costumo falar que você só consegue ter não sei se eu posso falar uma liberdade geográfica e financeira, mas eu acredito que você ser concursado e ser empresário, eu acho que é a duas formas de você ter uma vida mais tranquila, e depende da área, assim, né? É porque, tipo assim, ó,
mistificou muito isso aí. Que o cara que vive bem é o cara que é concursado, que tem a famosa estabilidade. Só que a estabilidade não existe, filho. Nunca existiu. E é aquela coisa, quanto mais você ganha, não tem esse, não sei, né, se existe alguém, mas não tem esse que ganha, tem. é tipo 8 mil. Uma pessoa que, inexperiente, que estudou colégio público ou particular, fez a faculdade e passou no concurso aí da polícia, não sei, e tá ganhando hoje 8 mil, começa ganhando 8 mil. Você, policial federal, é o quê? Eu acho que, de início, acho que é 10 ou é 8. Policial federal. Aí. Então, assim, você pega esse dinheiro aí. O que é que você pensa? Se você mora em um bairro primeiro favela, que você se torna policial federal, você não vai poder morar em qualquer lugar. Você não pode morar então, em qualquer assim, lugar. você já vai procurar uma casa, você já vai procurar um carro, porque você vai ficar cismado em andar de ônibus, metrô, e é o certo também. Então, quando você compra a casa, você tem a manutenção, que não vai ser qualquer casa. Quando você compra o carro, você vai ter que ter seguro, pagar IPVA, e também não vai ser qualquer carro. Sim. Então, assim, quanto mais a pessoa gasta, ou quanto mais a pessoa recebe, mais a pessoa vai gastar. Né? Com certeza. É porque, assim, ó, o concurso é interessante, mas só que você tem um teto. Sim. Você tem um teto, digamos. E ainda corre o risco de a instituição ela privatizar. Então, assim, se você tem um teto ali, você só pode chegar até ali. O que é aqui um salário por ano aumenta o quê? 15% por ano? Acho que dessa vez aumentou o quê? R$20? Não fala isso, garoto. Mas enfim. Então o que acontece? Se você tem um teto ali onde você fala, eu cheguei até aqui, eu não posso ultrapassar esse teto. E eu levei um tempo pulando assim de galho em galho, porque batia no teto ali, eu não tenho mais pra onde crescer, vou embora. Entendeu? Porque quem está pensando em expandir, quem está pensando em crescer, sempre quer algo mais, não que você não se contenta com aquilo. Você tem que se contentar no que está acontecendo naquele momento, mas buscando uma melhora, buscando um passo à frente. Então, se você é funcionário público, você fica preso ali naquele teto. Já você empreendendo, que é uma das formas de você enriquecer, de você se tornar próspero, é você empreendendo. Porque você vai ter que trabalhar, você vai ter que estudar, mas você sabendo que você vai aplicar seu tempo, você vai aplicar seu conhecimento e vai ter retorno. E dinheiro. E dinheiro. Que às vezes não, muitas das vezes o empreendedor, o cara que começa a empreender, seja no mercado físico ou digital, ele primeiro vai tomar a quebrança deles. É porque assim, ó, você... É a mesma coisa da escola. Cada ano você vai aprender uma coisa diferente e você vai ganhar mais, porque você ganha pelo seu conhecimento que você compartilha. Se você resolve muitos problemas, você vai ganhar por resolver muitos problemas. Mas se você se limita a um problema só... E é aquilo que a gente vê os caras que é bastante conhecidos aí da empreendedores, os caras falam, né? Pode tirar tudo de mim. Sim. Mas se não tirar o meu conhecimento, eu começo do zero. Eu vi um vídeo mesmo do Thiago Fisch hoje. Não foi ele que ele fez esse vídeo, foi outro, que estavam questionando ele, que ele era muito boçal e etc e tal. Ele começou a falar que ele vendia DVD no Camelô, comprava na 25 de março, etc. Aí ele falou no final, se me tirar tudo e não tirar o conhecimento que eu tenho, eu começo tudo do zero. E a gente vê um exemplo aí também do Kaiser, que o cara foi milionário, quebrou a empresa, mas o conhecimento que ele adquiriu, e assim como a gente, conhecimento é o que normalmente a gente fala, né? Se você tem conhecimento, você tem tudo, entre aspas. Sabe também como você vai usar esse conhecimento que você tem. Porque, tipo, tem muitas pessoas que têm conhecimentos, conhecimento de excelência. Um exemplo é meu pai. Meu pai é um cara muito inteligente. Você conhece e sabe. Só que se limita. Se você tem um conhecimento e você retém um conhecimento, ele vai ficar até chateado aqui, mas eu vou falar mesmo porque precisa se despertar isso e talvez isso vai servir para você. Vou botar ele para ouvir. Pode fazer um corte e mostrar ele. O que acontece? Você tem, muitas das vezes, você tem um conhecimento, mas você não compartilha o conhecimento que você tem. E se você não compartilha, você não vai ser pago pelo que as pessoas não sabem o que você carrega. Tá entendendo? A história que eu vivi até aqui, a história que eu estou escrevendo ainda,
é o que eu vou levar para minha vida toda. Exato. Tá entendendo? Só que se eu me limitar ao que eu estou vivendo hoje e não mostrar para o mundo o que eu sou capaz de fazer, o que eu posso fazer, aonde eu posso mudar, aonde eu posso melhorar e buscar isso, as pessoas vão enxergar da mesma forma que você é hoje. Então foi o que aconteceu. Se a gente continua vendo as coisas da mesma forma, se a gente continua da mesma situação, talvez com conhecimento, como a gente tem amigos que têm conhecimentos que agregado, focado, levando para frente, dá resultado e o cara não Se quer. limita ali. O cara se limita, o cara começa O cara fica na zona de conforto, porque de conforto não tem nada. desconforto. Desconforto. Na zona de desconforto. Então, tipo assim, tem muita gente que carrega conhecimento que pode salvar vidas, sarar vidas, mudar vidas, tem tantos Einstein aí escondidos e as pessoas não compartilham. Tá entendendo? Porque Einstein era um cara improvável, um cara inteligente, mas por muito tempo, cara maluco. Você falou em Einstein aí, eu e minha namorada, a gente estava assistindo o documentário não, filme dele mesmo, Sim. dizendo que ele tinha participação na bomba atômica, né, que lançou aquele filme, não sei se Sim. você assistiu, Oppenheimer, que foi o criador da bomba atômica. E aí eu falei com ela, eu falei, amor, você já percebeu que para surgir um cara que realmente faça uma diferença demora? Tipo Einstein. Einstein, acho que morreu em 1900 e alguma coisa, bolinha lá. Então, quem foi outra pessoa que fez uma mudança assim que passa anos e você continua falando nessa pessoa? É um em cada geração, né? Então, vamos supor, quem revolucionou o mundo da máquina, do celular? O celular foi o Steve Jobs. Entendeu? Então, assim, é difícil, né? É difícil e porque as pessoas se limitam ao talento que elas têm. Se limita. Hoje tem Elon Musk, que é o cara da bola da vez, né? Se for parar para analisar, é a bola da vez. E às vezes a gente tem que se ligar também que a mídia, ao mesmo momento que ela sobe você, ela derruba. Entendeu? Então antigamente não tinha muito isso. O cara era analisado pelo que ele fez. Tipo, surgiu várias notícias aí de Elon Musk que ele tava fazendo milhões porque, de tipo coisas. assim, as pessoas que geralmente levam uma certa mudança na vida das pessoas de forma positivas ou até mesmo negativas, porque Hitler levou de forma negativa na vida das pessoas e deixou a história dele marcada. Então você que vai dizer... Você fala em Hitler, você já pensa, pô, o cara miserável. Cara desgraçado. Então, chega da vontade de... Inclusive, eu estava assistindo esse filme de Einstein, que eu acho que ele é alemão, se não me engano. Olha para você ver o nível de quanto a gente acompanhava a escola, hein? A gente é cidade desse cara. Mas, quando apareceu a imagem de Hitler, minha namorada fez tipo, ele fazendo um sinalzinho lá. Sim. Aí ela, eu falei. Aí eu pensei assim, rapaz, que homem miserável, né? Aí qualquer pessoa que você vê na rua com bigodinho, o cabelinho pro lado, você vai imaginar quem? Entendeu? Então, são imagens que a pessoa deixa, assim, né? Se você é disruptivo, você pode ser disruptivo para uma coisa boa ou para coisa ruim, como foi Hitler. Causou tanta dor que o nome dele é levado na história. Exato. Tá entendendo? E ele não tá nem aí, que ele já tá morto mesmo. As pessoas continuam falando mal dele. E ainda tem gente que é fã, né? E ainda tem gente história que ele deixou aí. A história, pô, que cara, pra pessoas. Eu não concordo. Tá vendo? Então, assim, ó. Hitler foi miserável, todo mundo sabe, desgraçado. Eu não quero dar continuidade a isso, senão a energia vai cair. Mas tem também pessoas que foram pessoas boas e deixou. Malcolm X, um exemplo. Malcolm X, quem não acompanha Malcolm X nos Estados Unidos, o cara é o cara. Já ouvi falar também. Tá entendendo? Isaac Newton, tantos outros caras que se tornou os caras naquela época. Então você pode ser lembrado pelas coisas boas que você faz hoje, o seu legado pode ser por coisas boas, pode, mas por coisas ruins também você vai ser lembrado. Então basta você escolher o que você quer ser. Exato. Então as pessoas às vezes se limitam muito, né? Eu mesmo me limito em algumas coisas. Exemplo, eu tava postando vídeo direto no Instagram, tava dando bom, só que aí não dei constância, né? E às vezes poderia um vídeo meu levar uma motivação para uma pessoa que estava querendo iniciar algo e tal. Então, assim, não deixe de se limitar se for realmente algo bom, né? Você tenha conhecimento disso. E é isso aí. Interessante que a gente está falando aqui da gente, mas não tem como. A gente sempre vai ter pode ir pro... Mas, enfim, para o mundo do empreendedorismo aqui, das pessoas, etc. Mas... Então foi isso, né? A gente foi indo para esse mundo. A gente precisou mudar de ambiente. Para resumir tudo, a gente precisou mudar de ambiente.
selecionar realmente as pessoas que a gente queria estar por perto, não desfazendo. Sim. Que hoje a gente deixou de andar com algumas pessoas, mas sempre que tem chance de andar, tipo, bora marcar um rolê ali, etc e tal, a gente vai. Mas a gente precisa mudar de ambiente e foi aí que a gente começou Samuel pensava em fazer concurso, eu também, eu cheguei a entrar na faculdade, né? Sim. Mas não me dediquei o suficiente. Eu fiquei em um duelo entre faculdade e empreendedorismo. Eu chegava do trabalho, deixava as aulas da faculdade lá e focava mais no mundo do empreendedorismo. Porque né? assim, ó, nós somos improváveis. E como eu falei anteriormente, que hoje eu sou milionário. Por que hoje eu sou milionário? Porque o Samuel que viveu... A galera aí no seu Instagram vê a foto do seu carro aí. Eu sou milionário. E o que acontece? Por que eu sou milionário hoje? Porque o Samuel, que gastava 15 reais no cinema lá atrás, não é o mesmo Hoje Samuel vai no de Sal e hoje. Brasa. Hoje o Samuel vai no Sal e Brasa, No quando Madeiro. dá no Madeiro, lá ele. quando dá, vai dar até um chute na porta e entra no Boi Preto. Então, tipo assim, hoje, para as coisas que eu alcancei hoje, para o que a gente viveu, porque o que a gente viveu, as pessoas veem hoje a gente andando bem vestido, às vezes, não é sempre, as pessoas olham assim, pô, o cara mudou. Mas por quê? Mas ninguém acompanhou a nossa trajetória lá atrás. Exato. Tá entendendo? E eu não tenho vergonha. Teve épocas que a gente falou assim, pô, olha aqui, hoje eu vou no casamento aqui, eu tô precisando de uma camisa, você me empresta a camisa? Eu empresto. Sapato mesmo, Pô, pegava direto. Tô precisando de um tênis pra eu sair com a morena aqui, tem como você me emprestar? E a gente... Só que as pessoas nunca avisam isso. Só que as pessoas nunca avisam a sua trajetória, nunca avisam o seu começo, só avisam o seu momento. É porque é como você falou, a pessoa julga o momento. Às vezes Julga o momento. a gente está aqui no YouTube Podcast, você já vai estar sabendo disso quando a gente chegar lá no nosso objetivo, né? Mas para quem não conhece a gente, o cara tá aí chega lá, viu o nosso Instagram, a gente viajando, pá, a gente com o nosso carro, a gente de boa, e aí, pô, esse cara aí é todo arrogante, isso aqui é um homem de ferro da vida, mas não sabe da nossa trajetória. Né? É porque ninguém para quem não sabe, e é bom a gente abrir isso aqui, porque isso aqui vai ficar gravado aqui para quando mudar o ambiente que a gente está hoje. Subir a frequência mais um pouquinho. É interessante saber porque ninguém via Samuel estudando de madrugada, virando à noite. Ninguém via Samuel em crise de ansiedade. Não a crise de ansiedade que as pessoas enfrentam hoje. Mas quando eu boto foco em alguma coisa, minha mente só funciona naquilo ali. Às vezes as mulheres conseguem fazer até outras coisas, mas o homem foca, preciso fazer. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso tirar esse caderno daqui. O homem não consegue tirar esse caderno com a mão e pegar o computador com a outra. Não. Garra aqui no caderno e só acaba, bota o foco em outra coisa depois que tira aqui. Então, já teve dias de eu ver o dia virar, raiar, pô, lendo aqui, não vendo nada, enxergando tudo embaçado, mas, pô, isso aqui é interessante aqui, eu vou continuar aqui. Então, daqui a 2, 3 anos mudou o patamar um pouquinho, isso aqui é história, isso aqui vai ficar registrado, porque as pessoas só pensam assim, da noite pro dia. Da noite pro dia pode ter levado 5 anos, 10 anos, entendeu? Então, hoje as pessoas que hoje alcançou um objetivo, as pessoas que têm alcançado novos patamares, são pessoas que realmente pagaram o preço. Pode ter pessoas que não pagam o preço? Pode, mas essas pessoas serão cobradas. Mas os verdadeiros, os que realmente lutou e viveu por aquilo, vai ser recompensado. Então, resumidamente, a gente chegou a gente começou a ir no mercado digital, né? Como todo adolescente jovem que conhece o mercado digital, PLR, produto físico. Hoje a gente tem também outros planos planos a gente não conta, a gente realiza e depois vocês ficam sabendo. Planos de milhões, inclusive se alguém tiver investido anjo aí, com certeza. Para quem não sabe, daqui a pouco ele faz a chamada aí. Investidor anjo, para quem não sabe, porque muitas vezes não está dentro do parâmetro das pessoas. Investidor anjo são as pessoas que, um exemplo, Ezequiel tem um objetivo de fazer uma fábrica de caneta e talvez ele não tenha um recurso, o cara vem lá e aplica o dinheiro para você começar. Então a gente foi lá e decidiu fazer esse podcast para realmente a gente se expressar. Não foi fácil, principalmente para mim. Samuel, como eu falei no início, ele já tinha um canal no YouTube, mas parou há muito tempo. Já tá acostumado a botar as caras na câmera aí. Eu não estava muito até então,
meio que foi um empurrão. Ou você vai, ou então vai se limitar ao que você está pensando. Eu acredito que esse podcast aqui hoje é mais cumprindo um propósito. E vocês não sabem o quanto é difícil depois que, se você parar para analisar, a gente até releva assim, a gente vê tanto bombardeio, tanta coisa acontecendo nos nossos dias a dia, no nosso dia a dia, que a gente nem para analisar. Mas desde que a gente começou o podcast, foi várias situações que aconteceram de tipo assim, ó, de trabalho, situação familiar. Perceba aí, quando a gente lançar esse vídeo aí, vocês vão ver qual foi o último vídeo que a gente lançou. Quando foi o último vídeo. Então, esse último mês que a gente levou para lançar foi os meses mais conturbados. E foi esse 10º vídeo, como a gente estava falando no início, que foi o vídeo propósito, né, que a gente falou que só ia deixar público, assim, Instagram, etc. Sim. Depois do 10º vídeo, que foi o vídeo que mais demorou para sair, que está sendo esse aqui, né? Então, como você falou, às vezes a pessoa só vê o sucesso, não vê aqui a gente botando o tripé, dando errado. Sim. A gente começou com um tripé quebrado, que eu tinha pegado do meu pai, depois Samuel veio com dele, ajeitou. Vai ter vídeos aí que a tela vai estar um pouco torta. Mas a gente não editou porque a gente quer realmente deixar acontecer. Eu subi o vídeo. O feito é melhor do que eu percebi. Entendeu? Eu subi o vídeo depois que eu percebi, porque a cabeça já estava ali editando isso, aquilo. A gente não tem editor. Eu e Samuel aqui. Então, as pessoas às vezes não veem isso, né? Sim. Então, como eu falei desde o primeiro episódio também, vocês vão ter a oportunidade de estar acompanhando o nosso crescimento. Né? Hoje a gente tem 2 microfones e um tripé e um notebook. Amanhã a gente pode estar com a TV grandona em um estúdio ou alugado, ou nosso mesmo, particular nosso. Então, não julgue a pessoa pelo momento. Sim, né? Sim. Dê um tempo a ela. Apareceu até para se inscrever, vou até deixar aí. Deixa aí, vai uma chamada passando. Mas enfim, o que acontece? O podcast hoje, para quem não sabe, o podcast é um propósito nosso. A gente se pergunta muito qual é o nosso propósito de vida, mas o nosso propósito de vida é ajudar pessoas. E eu acredito que foi o que a gente viu na palestra, e o palestrante falou que o nosso propósito de qualquer um é servir o próximo. É servir o próximo. Então, não é você ser besta. É você servir. É você servir. E a partir daí que vem as coisas que acontecem. Então, o que acontece? Nossa vida é isso aqui. Isso aqui não é uma encenação. Isso aqui é a realidade que a gente... A gente está com esse caderno aqui, foi para anotar uma coisa, a gente conversou que a gente nem acabou, só anotou o tema. Só que eu risco tudo mesmo. Vai ter realmente, como posso dizer, episódio que vai ter roteiro, Sim. Mas tudo que está no roteiro é realmente aquilo que a gente viveu ou conhece pessoas que passou por tal situação. Sim. Que a gente está conversando. Então, o nosso propósito, o propósito do podcast, o nosso propósito é realmente ajudar as pessoas, é compartilhar como é realmente o dia a dia, o passo a passo até alcançar o objetivo. Exato. Porque muitas das vezes você não acha um incentivo no meio dos seus familiares, principalmente no meio dos amigos próximos, como a gente já falou, no meio da sua vizinha, das pessoas que lhe conhecem. E esse podcast aqui é para mostrar que é possível você fazer com pouco e fazer realmente bem feito, fazer acontecer. Porque as pessoas estão muito imediatistas. E isso aqui é uma quebra de paradigma. Por que é uma quebra de paradigma? Porque a gente sabe que vai ter pessoas que vão criticar. Com certeza. Vai ter pessoas próximas. Pessoas próximas. Por quê? Porque tá vendo a iniciativa que a gente está tendo. Então é muito complicado você suportar o processo, porque tipo assim, ó, a gente tava de boa, tava tranquilo, você recebendo ali seu salário, trabalhando, vindo para casa, deitava, assistia a Netflix, acordava, trabalhava de novo e a gente mudou, aqui a gente gasta em média 4, 5 horas de relógio depois da jornada de trabalho. Mas aqui hoje está fazendo 24 horas, eu trabalho das 8 às 18 e eu vou para casa, tomo um café, tomo um banho, venho para gravar, saio daqui 10h30, 11 horas, meia-noite e fazendo acontecer. Então, realmente, isso aqui é você suportar o processo para você chegar no seu propósito. Não tem outra palavra para definir o que é. E principalmente, você falou que as pessoas são muito imediatistas, principalmente tratando de, vamos lá, para a plataforma YouTube, né? A gente tem 10º vídeo agora, a gente está com 11 inscritos. Tem pessoas que se criar algum canal no YouTube que é 30 inscritos no primeiro vídeo. Sim. Eu mesmo tinha um canal que fazia e consegui 10 inscritos aqui no primeiro vídeo. Só que não é assim, né? Trabalho de formiguinha
e um trabalho natural, que é isso que a gente faz aqui, né? Sim, sim. É conversar, eu e Samuel, e levando para vocês. Expressar o que a gente passa, Sim. o que a gente pensa e o que a gente realiza de Com forma certeza. objetiva e clara. Então, acredito que o propósito de todos nós é servir, é saber servir as pessoas. Com certeza. Então, esse é o episódio de hoje. Um episódio especial. Se vocês quiserem mais episódio especial ou querer deixar algum tema aí específico, a gente também vai analisar, né? Qualquer coisa que a gente vai falar que esteja dentro do nosso conhecimento, pode deixar aí nos comentários e vamos que vamos. Eu tô com o coração tranquilo, eu tô com o coração em paz. Porque realmente... Quem quiser pedir piques de 500 mil aí, já que ele tá com o coração tranquilo em paz, pode pedir. Então eu tô com o coração em paz porque realmente eu espero que se isso aqui transformar uma vida já é um prêmio mais do que 10 inscritos aqui no canal. Só de vocês ter alcançado, ter visto um start, porque as pessoas acham assim, não, para eu mudar de vida eu preciso fazer isso e aquilo. Não, mas um exemplo, constantemente a gente vai em palestras. E a gente vai em palestras que tem vezes que são pagas e tem vezes que são gratuitas. Só que tem coisas que você pega na palestra que é gratuita que você não pega na palestra que é paga. E o mais interessante desse vídeo é que a gente está fazendo isso de coração limpo, coração lavado, a gente está entregando o que a gente está aprendendo no nosso dia, o que a gente conversa no nosso dia a dia. E pessoas podem ser alcançadas através de uma simples frase que está falando. Exatamente. E engraçado que, com mais a dificuldade que a gente passou aí, e tem para passar ainda sobre gravar vídeo, porque a vida é imprevisto, né? Às vezes você, Samuel, quantas vezes? Samuel, vou gravar hoje, ou não vou poder, vou fazer isso, aquilo. E o mais engraçado disso, que nunca passou pelo meu coração desistir do podcast. A gente ficou praticamente um mês, mas nunca desistiu, fazendo criativo para fazer lançamento de podcast, etc. Então, é algo que vem do coração mesmo. Né? É coração lavado. Que a gente está fazendo aí. E como eu costumo dizer, né? Quem ganha é vocês. E o Samuel falou algo interessante, que apenas atingir uma pessoa, a gente já está grato. Não é só apenas sobre ter não sei quantos milhões de inscritos, não sei quantas views. Claro que isso vale, a gente vai ser hipócrita de dizer reconhecimento não, do porque trabalho. A gente pede inscritos aqui. Mas a questão é que eu quero que vocês realmente dêem ouvido o que a gente está falando e que venha realmente fazer uma transformação na sua vida. Então esse foi o episódio de hoje, eu espero que... O episódio chave, número 10, foi a chamada do patrocínio. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, o podcast mais aleatório da face da Terra, eu acho que eu posso Vai vir mais aí, viu? Vai vir mais episódios aleatórios aí. Mas esse episódio em especial que a gente tá, pode-se dizer, campeão já. Com certeza. É campeão. Desde quando a gente iniciou. Só de a gente ter conseguido alcançar esse objetivo aqui nos 10 vídeos, eu acho que já vale por muita coisa. Mas tem muita coisa para acontecer aí. Inclusive, se você quiser patrocinar o nosso podcast, fique à vontade, tome essa decisão e patrocine, entre em contato com nós. O e-mail vai estar aqui embaixo nas nossas redes sociais também. E continue conosco que você só tende a ganhar, assim também como nós. Muito obrigado e até o próximo episódio. Se inscreve no canal, dá o like, assiste aí, dá bastante ouvido aí para vocês crescer. Compartilha. Um desenvolvimento pessoal bem bacana aí. Compartilha. E como a gente agora vai deixar o YouTube mais público no Instagram, que a gente criou nossa conta no Instagram, vou deixar o link abaixo. Quero lembrar vocês que a partir desse momento a gente também vai estar correndo atrás de convidados. A gente já tem um em mente aí, né? Com certeza. Breve vai estar aparecendo aqui, vai ser interessante. Então é isso aí, só tem a evoluir, com Deus no coração sempre e firme e forte. Sempre. Valeu e até o próximo episódio. Tchau.